Nós estamos, então, às sextas-feiras, estudando esse livro do nosso amigo e irmão Donizete Pinheiro, Para uma Vida Saudável. Ele faz nesse livro um breve ensaio sobre as virtudes. Ele estuda 45 virtudes nesse livro. E cada uma dessas 45 virtudes expressa uma parcela do amor. Ou seja, o amor é o somatório de todas essas virtudes. Ele dá o exemplo, assim como a luz branca é o conjunto de todas as cores. Nós já estudamos nas semanas anteriores as virtudes da disciplina, da abnegação, da alegria e da humildade. Hoje, nós vamos estudar, ou nós vamos tentar estudar, três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Nós podemos, além do livro, né, Donizete Pinheiro, nós podemos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, lições que tratam da fé que transporta montanhas. A fé ensinada por Jesus com a ótica da doutrina espírita. E nós temos, inclusive, nesse capítulo, uma das lições que trata da fé, da esperança e da caridade. Então, para a gente começar a estudar hoje, falando sobre a fé, diferentemente da crença nos dogmas especiais das instituições religiosas, diferentemente, ter fé significa ter confiança. E ter confiança significa entrega. É entregar o controle de nossas vidas a Deus, a essa inteligência superior do universo, a essa causa primeira de todas as coisas. E, consequentemente, a gente também se entrega às suas leis, à sua justiça e à sua bondade. Então, é importante a gente buscar sempre a compreensão da fé nesse sentido, de ter confiança, de se entregar o controle das nossas vidas a Deus, porque tudo foi criado por Ele e tudo Ele controla, dando a cada um de nós uma certa liberdade na medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, mas tudo acontece só com a permissão dele. Então, essa fé, essa entrega, acaba se refletindo também na confiança em nós mesmos. A gente vai ver isso durante o estudo, como criaturas de Deus, herdeiros do seu reino de amor e de bondade, de paz e felicidade, confiança em nossas potencialidades e nas nossas realizações, e também na confiança no nosso semelhante, nos nossos irmãos, na nossa família universal, porque todos somos filhos de Deus. E
a gente vai abrangendo mais ainda nós e os nossos irmãos nessa grande família fraterna e solidária na sociedade como um todo. Aqui eu não falo na sociedade nossa aqui terrena humana, eu falo na sociedade dos espíritos que vivem nesse universo espiritual, ora encarnando, ora desencarnando. Então, todos nós fazendo parte de uma família só. Então, essa fé, né, que faz com que a gente se entregue a Deus, faz com que a gente confie em nós mesmos e na construção dessa família universal. Mas essa fé, essa entrega, para que ela tenha a força de conseguir mover montanhas, como nos ensinou Jesus, ela necessita de uma base. Uma base essa que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer, daquilo que nós precisamos crer. Então ela tem essa base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta só ver, conhecer. Para a gente crer em alguma coisa, é preciso, sobretudo, compreender. E a gente está falando, então, dessas verdades espirituais básicas que vão nos ensinar sobre Deus, sobre suas leis e sobre o mundo do universo em que a gente vive, em que a gente está mergulhado. Então a gente precisa dessa base, dessa compreensão de tudo isso. Essa inteligência perfeita daquilo em que a gente deve compreender caracteriza a fé raciocinada, ensinada pelo Espiritismo, justamente porque ela se apoia nos fatos, na lógica, respeitando as conquistas da ciência, não possibilitando nenhuma obscuridade. Se alguma coisa ainda está obscura, é porque eu ainda não consigo compreender, mas um dia todos nós compreenderemos à medida que a gente for evoluindo. Desta forma, com essa inteligência perfeita, a criatura então crê, nós cremos porque nós temos certeza, e isso torna a fé inabalável. Como ensina Kardec, podendo encarar de frente a razão em qualquer época da humanidade. Isso que nós ainda vemos uma certa distância entre a ciência e a religião, e as religiões, elas são temporárias, transitórias. Dia virá que uma se apoiará na outra, justamente porque essa fé raciocinada não permite termos como alicerce informações místicas, informações que não têm o apoio da ciência. Mas é importante sempre frisar que, assim como toda virtude, essa inteligência perfeita, essa fé, essa entrega, né, essa fé que nos possibilita nos entregarmos a Deus, ela é adquirida, assim como todas as outras virtudes que a gente está estudando, né, com o auxílio do livro do Donizete, as 45 virtudes. Essa fé ela é desenvolvida pelas inúmeras experiências pessoais que nós vivenciamos
em milhares de existências corporais, fortalecendo a gente, dando cada vez mais segurança interior, cada vez mais coragem, paciência e determinação. Olha, são algumas virtudes que nós estamos estudando aqui com o livro do Donizete e vamos ver na sequência das semanas. Essa aquisição, compreensão, ela é gradual e isso explica por que em certas pessoas a fé é inata. Basta, às vezes, uma centelha para desenvolver essa virtude, ou melhor, para se mostrar. Essa facilidade que algumas pessoas têm, né, de demonstrar essa fé, de assimilar as verdades espirituais, é sinal evidente de progresso em vidas, em existências anteriores, porque a fé ela é adquirida, ela é desenvolvida. Já em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram essas verdades espirituais, o que já é também um sinal não menos evidente de naturezas ainda retardatárias, espíritos que ainda precisam conquistar, né, através do esforço, a aquisição dessa virtude. E como nós vimos em outras, não, outras já têm essa conquista. Então, as primeiras, essas que já conquistaram, já compreenderam essas verdades e por isso elas creem. Trazem, quando renascem aqui na vida material, em novas encarnações, a intuição daquilo que aprenderam e por isso sabem. Elas estão, por assim dizer, com a educação feita, no sentido, no contexto da fé que nós estamos estudando. Já as segundas ainda não aprenderam. Tudo tem ainda a aprender. Estão com a educação por fazer. Então, a educação, ela se fará. Se não for concluída nesta vida, agora, ela será com certeza numa vida futura, no mundo espiritual, numa nova existência. Ainda que lentamente, em muitas reencarnações, e às vezes por força do sofrimento, né? Que o sofrimento é esse aguilhão que nos impele ao crescimento. Então essa fé virá, mesmo que lentamente, e aí o espírito então vai se aprimorando através dos desafios, das dificuldades e aprendendo a compreender, a conhecer, a compreender essas verdades espirituais e confiar nelas e se entregar a elas, a Deus, a sua bondade e a sua justiça. E aí ele passa também a confiar em si mesmo. O ser, quando ele é confiante, quando ele tem fé, ele sabe das suas potencialidades, né? Todas essas virtudes que nós trazemos e se utiliza delas para vencer os seus desafios, as suas provas, ampliando cada vez mais a experiência de sucesso ou mesmo de fracasso.
E as duas vão permitindo com que a gente conheça e compreenda as verdades espirituais. E por isso ele não desanima, ele não se entristece e consegue prosseguir cheio de alegria e de esperança. A fé, ela tem aplicação e é indispensável não só nessa questão da vida espiritual, porque somos um espírito imortal, mas em todos os setores da nossa vida, inclusive aqui, material. Essa fé que começa nas verdades espirituais e se estende a nós mesmos, elas acabam refletindo nas realizações profissionais, né, nos estudos, nas buscas que a gente faz, não em busca do dinheiro, só pelo dinheiro, mas em busca do desenvolvimento intelectual e moral, do dinheiro para viver, que nós precisamos do dinheiro para poder ter o necessário nessa vida. Nas investigações da ciência, a gente pode perceber pessoas se entregando às investigações, como nós já falamos em algumas semanas atrás, a respeito da disciplina. Quantos cientistas, quantos pesquisadores não estão hoje em laboratórios, né, estudando e buscando uma vacina ou um remédio que previna, né, os efeitos mortais desse vírus, né, do Covid-19. Essas pessoas estão, pela disciplina, obstinados a fazer isso, mas o que move é a fé. Nos empreendimentos sociais de todas as maneiras, na superação de doenças. Quantos casos, quantos exemplos nós percebemos, nós conhecemos na vida, que às vezes pessoas que adquirem certas doenças degenerativas estão desenganadas pelos médicos e elas não perdem a fé nunca e continuam trabalhando e às vezes obtêm a cura, se isso for útil para o aprendizado da pessoa. No aprimoramento interior de cada um de nós e até nas manifestações religiosas. Então a fé, ela tem aplicação e é indispensável em todos esses setores. Ela se apoia na humildade, é uma outra virtude que nós estudamos na semana passada. Porque a humildade nos conduz ao autoconhecimento, a gente se conhecer, a gente se perceber e de se aceitar como criaturas ainda em evolução. E a humildade permite também ao desenvolvimento do senso de justiça, de fraternidade, de solidariedade. Porém, o espírito protetor, José, justamente nesse capítulo 19, o item 11, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca que a fé, para ser proveitosa, porque ela é um sentimento, é uma certeza, é uma entrega, mas para ela ser proveitosa, ela tem que ser ativa, porque ela é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Olha que interessante. Isso quem está dizendo é José, esse espírito protetor, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma comunicação. Eu vou
repetir. Ele diz que ela, a fé, é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Ela, a fé que nos move e a vontade, imaginemos, a fé de acreditar, de se entregar, de ter confiança e a vontade de ir atrás de forma ativa são alavancas do nosso progresso como espíritos imortais. Por isso que sem o esforço a obra não se inicia nunca e nunca se completa. Então olha aqui, nós vemos três potências da alma atuando em conjunto. Primeiro é a fé, que é a confiança em qual caminho seguir, a vontade de querer seguir aquele caminho, mas o esforço nos levando a esse caminho. Então a fé, para ser proveitosa, precisa ser ativa. E essa fé é tão poderosa que Jesus afirmou que mesmo uma pequenina fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transformar montanhas. Imaginemos então as possibilidades de uma fé forte. Quantas dificuldades exteriores e interiores será capaz de vencer essa fé? Então, porque as montanhas que Jesus nos ensina são essas montanhas interiores de dentro de nós, das nossas imperfeições, das nossas más inclinações, dos nossos vícios, das nossas paixões e das exteriores. As pessoas que convivem conosco, que às vezes são desafios, as situações difíceis, né, os problemas que a gente convive e que eles têm esse objetivo de nos fazermos aprender, crescer. Então, esse espírito José protetor, nessa mensagem, ele diz que a virtude esperança é uma consequência da virtude fé. A fé é mãe da esperança, como nós vimos agora atrás, que ela é mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Não é a fé que permite a esperança na realização das promessas do Senhor? Então aqui a gente já está entrando, né? Continuando falando de fé, mas falando da esperança, porque é filha da fé. A esperança é a virtude que aguarda com confiança. Quem confia é porque tem fé. A esperança, ela se apresenta quando vivenciamos esses problemas da vida, os sofrimentos, as situações difíceis, proporcionando a certeza e a serenidade na espera de uma solução favorável. Então, a gente não espera simplesmente por esperar. A gente espera porque a gente confia em Deus e entrega a vida nas mãos dele. Lógico que não de uma forma passiva, como a gente está vendo aqui. De forma ativa, a gente faz o que precisa ser feito. E aquilo que não nos cabe fazer, então a gente espera, porque a gente sabe que sempre vai ter uma solução favorável. Se não for uma solução favorável material nesta vida, com certeza será para a vida espiritual, imortal do espírito. Se mostra útil também a esperança quando almejamos concretizar um desejo
ou atingir uma meta qualquer. Então a gente, com calma, com paciência, a gente espera, porque a esperança nos permite isso. A fé permite ter esperança, saber esperar confiando que Deus nos reserva somente o bem. Olhem que profundo essa confiança, essa entrega. Permite esperar confiando que Deus nos reserva somente o bem, conforme as nossas necessidades, conforme o nosso merecimento. E aquilo que eu falei agora há pouco, ainda que esse bem não coincida com as nossas expectativas. A esperança, ela anima e fortalece, ajudando a criatura a suportar todas as adversidades, né? E confirmando, ela não faz com que esperemos sentados, pois sabemos que a felicidade é uma conquista do esforço de cada um de nós. Por isso faz com que trabalhemos e continuemos na luta, sempre fazendo a nossa parte, porque a gente tem certeza que Deus está fazendo a parte dele. Na doença, a esperança faz com que fiquemos confiantes durante o tratamento e na espera de bons resultados. Nas dificuldades financeiras, a esperança faz com que analisemos as causas daquilo que estamos vivendo e busquemos equacionar através de novas metas e novos trabalhos, de forma perseverante. Nos conflitos pessoais, a esperança faz com que estimulemos os diálogos e o entendimento, buscando sempre a compreensão, utilizando do perdão, se for o caso, mas sempre cientes da natureza divina que todos nós temos. A minha esposa, o meu marido, o meu filho, meu pai, minha mãe, minha filha, enfim, todos nós somos criaturas divinas e trazemos também essas potências na alma. Nas alternâncias da natureza, a esperança faz com que compreendamos a vontade divina, adaptando-nos às condições do momento e esperando pelos dias melhores, pois sabemos que virão. Porém, a mais ligeira dúvida pode abalar tudo isso. Por isso que, para se ter esperança, precisamos da mãe, da fé, que é o alicerce. José, o espírito protetor, ainda nessa mensagem, ele nos diz que a virtude caridade também é uma consequência da virtude fé. Então é o título da lição. Fé, mãe da esperança e da caridade. Não é a fé que dá o amor? Olha só que interessante. A gente acabou estudando agora há pouco de que a fé é mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. O que é o conjunto das virtudes? Não é o amor?
como o Donizete nos ensina no livro, então não é a fé que nos leva ao amor, que nos leva a desenvolver todas essas potências que são as virtudes e que juntas constituem o amor que ensinou Jesus? Então a fé desperta em todos nós essas virtudes que nos encaminham para o bem. Ela é a base da regeneração. O amor é o somatório de todas as virtudes. Então, o amor em ação é o quê? Caridade. E isso Donizete coloca no seu livro. Nós conhecemos, com o nome de caridade, o amor em ação. É a prática da virtude aqui no mundo material que nos toca muito de perto. É a prática da virtude por excelência, o amor, a virtude mais sublimada, o conjunto, aquela que nos tira de nós mesmos, não nos faz pensar no nosso semelhante, a renunciar a nós mesmos e, consequentemente, nos levando à iluminação, à nossa purificação. E aquilo que a gente tanto busca, que é uma consequência de tudo isso, que é a paz e a felicidade. E aquilo que a gente tanto quer é conviver com os espíritos puros, nós não queremos conviver. Então é ela que nos leva à fé, despertando o amor e se tornando caridade na prática. É essa chama interior que aquece a nossa própria vida. Então, aquele que tem fé, tem esperança de um mundo melhor e age amando, faz a caridade. Faz a caridade para que esse mundo de felicidade chegue o mais rápido possível. Então a caridade, ela é o ápice e a consequência de todas as virtudes. Lembrando sempre, né, dessas virtudes que estavam em estado latente em todos nós quando fomos criados em espírito por Deus. E aí essas virtudes foram sendo despertadas e desenvolvidas durante as nossas reencarnações. A caridade, a prática do amor, é a negação daqueles vícios morais, né? O orgulho e o egoísmo. Esses vícios faz com que valorizemos demais o nosso ego, a nossa personalidade. Então, a caridade tem como regra moral fazer o bem ao próximo. Fazer ao próximo o que queremos para nós mesmos. Então, isso é o amor em ação. E a justiça de Deus, através dos nossos atos, também estão sendo ou está sendo executada nesse contexto. Lembrando sempre que essa justiça é respeitar os direitos de cada criatura, mas indo além, com desinteresse pessoal, com renúncia. Então, lembrando do verdadeiro sentido da palavra caridade, como nos ensinou Jesus, benevolência para com todos, praticar o bem para com todas as criaturas, inclusive a nós mesmos.
indulgência para com as imperfeições dos outros. É a gente perceber que o outro tem coisas que precisa melhorar, mas é aceitar essa imperfeição, porque sabemos que ela é temporária, assim como as nossas, e que elas serão, ao longo do tempo, dominadas. E compreendemos essa situação temporária e mais facilmente aceitamos. E se for preciso, a gente perdoar qualquer um desse meu semelhante, que eu já tenho indulgência para com a imperfeição dele, mas se ele me fizer algum mal, eu perdoo. Porque nada que aconteça é por acaso e sempre terá um motivo, uma causa justa. Então a gente encontra essa explicação da caridade segundo entendia Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então a caridade acontece tanto de forma moral como material. E as duas são necessárias. Não só fornecer o alimento que mantém o corpo, mas também a palavra amiga, que reconforta a alma, que dá dignidade e fortalece o ânimo de quem passa por dificuldade. Não apenas o agasalho, olha só o frio que nós estamos vivendo, ela é importante. Não apenas o agasalho para as noites frias, mas igualmente o abraço carinhoso que aquece o coração de quem está solitário. Não só o remédio que cura o corpo, mas também o esclarecimento fraterno que ajuda a curar a alma. Não apenas o dinheiro que soluciona os problemas materiais, mas igualmente o trabalho pessoal de solidariedade junto a todos aqueles que precisam. A caridade material, ela pode esbarrar no limite das nossas possibilidades econômicas. Caridade material. Isso não acontece com a caridade moral, porque a caridade moral é doar-se, é envolver-se pessoalmente e auxiliar o próximo com os melhores sentimentos e habilidades que já conquistamos. E por essa razão, está ao alcance de todos nós, porque tudo aquilo que conquistamos realmente na alma, podemos compartilhar, podemos doar, podemos renunciar a nós mesmos. Kardec nos ensinou que fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem a prática do amor, que é o somatório das virtudes, nós não vamos conseguir ter a nossa paz e a nossa felicidade que a gente tanto busca. E para isso a gente precisa da fé. A gente precisa começar a compreender as verdades espirituais. E justamente para a gente finalizar o nosso estudo dessas três virtudes, ainda com José, o espírito protetor, ele nos pede que tenhamos então a fé, mas com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, mas com a sua racionalidade. Não admitemos, em hipótese alguma, a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Não.
Amai a Deus, sabendo por que acreditais. Desculpa. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas promessas dele, mas sabendo por que acreditais nessas promessas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres, entre aspas, são obras da fé. Então, essa é uma mensagem ditada pelo Espírito José, espírito protetor, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. Então, eu encerro aqui a exposição sobre essas três virtudes: a fé, mãe da esperança, não só da esperança, de todas as virtudes da alma, como também da caridade, que é o somatório de todas essas virtudes que nós conhecemos como amor, que na prática se transforma em caridade. Então agora eu abro para que a gente converse um pouco. São 8 horas e 45 minutos. Hoje eu estou, como comentamos na semana passada, rigidamente disciplinados. Fiquemos à vontade, então, por alguns minutos. Se vocês quiserem falar, comentar, tirar alguma dúvida. Obrigado pela palestra, viu, Adriano? Você cada dia está caprichando mais, está se esforçando, a gente só tem que agradecer você, não é fácil, não. Eu agradeço pelas palavras. Essa questão da fé é a questão, tem a gente sempre analisar aquela passagem de Jesus da figueira, né? Que a figueira estava cheia de folhas, mas não tinha frutos, né? Então, a fé sem obras, falou, ó, fé sem obras não adianta. Se você tem fé, mas não faz com que aquela fé te torne melhor, não faz com que aquela fé passe a, a, a fazer com que você se torne melhor dentro da vida, é uma fé inócua, não é assim? E de outra forma, nós temos que saber que a fé é aquilo assim, ó, ajuda-te e o céu te ajudará. É importante a gente fazer a nossa parte, porque muitas vezes as pessoas, elas têm a fé assim, no fim Deus vai dar, né? Então eu vou fazer esse vestibular aí, tá certo, eu não estudei muito, mas eu tenho fé que Deus vai me iluminar na hora. É difícil numa situação dessa, né? Ele pode, mas ele vai iluminar os outros filhos dele também, que estão ali disputando com você, né? Exato. A fé, como você falou, você abordou aí o aspecto da fé ativa, né? Como o Espírito José coloca na mensagem dele. Concordo plenamente com o que você falou e me trouxe assim uma situação de que às vezes a gente já tem um certo desenvolvimento na questão da fé, a gente já consegue compreender algumas coisas, mas às vezes os vícios morais acabam. A palavra que eu estou tentando lembrar me fugiu, mas um vício moral acaba anulando o efeito da fé que eu já tenho, né? Então, às vezes, eu detenho um certo conhecimento em relação às verdades espirituais, mas o meu orgulho faz com que eu mantenha esse conhecimento só comigo. Eu sei que esse conhecimento pode me levar ao crescimento espiritual, a ter a fé, a ter a paz e a felicidade.
mas o meu orgulho faz com que eu me mantenha ou esconda, né, essa informação e fique só comigo. Então, quer dizer, a consequência dessa fé que poderia ser proveitosa para mim, benéfica para mim, acaba sendo anulada pelo efeito de um outro vício, que é, ou de um outro vício, não, do vício que é o orgulho, né? Então, às vezes a gente se acha nessas dificuldades ainda com o orgulho na vida. Por isso que nós estamos aqui, né? Precisamos ainda de situações, de vivenciações para fortalecer cada vez mais a fé. Eu tinha lembrado também de uma outra coisa que para mim faz muito sentido. Todo mundo gosta de matemática aqui? Quem que não gosta de matemática? Matemática é uma disciplina difícil. Pode falar, Rosa. Eu vi que você ia falar, pode comentar. Não é que eu não gosto, não é bem isso. Eu não consegui aprender. Chegou num determinado ponto do nível de escolaridade, eu comecei a ter muita dificuldade e não consegui aprender, é isso. Mas eu Ok. acho que não é só comigo que acontece isso. Não, não é. E muita Não é. gente passa por isso. Exatamente. Mas a matemática me ajuda a compreender uma coisa em relação à fé. Um exemplo. Porque a gente viu no estudo de que a fé ela precisa de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo que você precisa compreender. Então, quando alguém fala para você que 2 mais 2 é igual a 5, o que a gente faz? A gente consegue provar que ela está errada, não consegue? Porque a gente já conhece ali o básico da matemática, que é 2 mais 2 e consegue até contar no dedo, né? 2 mais 2 é igual a 4. Consigo provar que ele está errado. Então, ninguém mais consegue me enganar nesse sentido, porque isso já é uma conquista, é um esforço, um trabalho que eu já fiz nessa área e eu tenho certeza de que 2 mais 2 é 4. Ninguém me tira mais isso. Então a fé, ela funciona mais ou menos dessa forma. À medida que a gente vai estudando, vai vivendo, conhecendo as coisas espirituais, as verdades espirituais, né, básicas, e a gente vai tendo certeza de que é aquilo assim que funciona, como a gente está vendo com a doutrina espírita, né, de que existe um Deus. Não importa que eu ainda não consiga ver Deus e entender a natureza íntima dele, mas o meu raciocínio já entende que existe um ser superior que criou tudo, que esse ser é perfeito, que criou a nós todos, que criou uma justiça que regula o nosso comportamento e ele é todo bondade. Então, à medida que a gente vai compreendendo isso vai fazendo parte, incorporando em nossa alma, quando vão aparecendo as adversidades na vida, os desafios da vida, a gente vai lembrando disso, isso vai fortalecendo a gente. Então, é mais ou menos isso que acontece com a fé, né? Não, eu acredito, eu tenho certeza que existe um Deus. Isso não vem só de agora, não é só dessa vida. Vem de outras vidas. Eu já vinha estudando, já vinha conhecendo isso em relação à vida, as verdades espirituais, e quando chega nessa vida, como a lição nos fala, a gente traz isso de uma forma intuitiva. Algumas pessoas têm isso tão forte que elas fazem exatamente o que as leis de Deus nos orientam, né? São as referências do mundo, são os mensageiros de Deus, porque tem essa fé já tão forte dentro delas e essa fé foi adquirida em vidas passadas. E hoje ela é uma consequência natural.
Em nós já ainda acontece diferente, a gente ainda precisa se esforçar, a nossa educação ainda está por fazer. Pode falar, Edson. Tem uma questão importante também. Tem pessoas que conseguem ter a fé em Deus, na ajuda espiritual, mas elas não têm fé nelas mesmas. Então, é importante a pessoa adquirir essa fé nela mesma, né? Porque ela se acha tão, na maioria das vezes, a gente faz isso, né? A gente se acha tão ruim que você acha que Deus te ajuda, você tudo acha, mas na hora H a pessoa não consegue fazer pela falta de fé que ela tem nela própria, não é assim? Sim, enquanto você estava falando, eu estava imaginando, em algum momento aqui dessa fé que ela tem em Deus e nas verdades espirituais, alguma coisa está barrando para que essa consequência da fé chegue até ela, né? Chegue dela realmente confirmar essa certeza de que, ó, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e Deus só quer o meu bem. E tudo que acontece, que para mim às vezes não concilia com as minhas expectativas, não é para o meu mal, é para o meu crescimento. Então tem alguma coisa aí nessa fé que está barrando e não deixando chegar nesse meu comportamento. A gente precisa tentar descobrir o que é que barra, né? Não é uma tarefa fácil, né, Edson? Não é fácil. Mas a gente precisa trabalhar constantemente. Mas eu gosto muito dessa lição, desse espírito, por isso que eu quis trazer as três virtudes juntas, porque a gente poderia ficar uma noite estudando cada uma delas. Mas essa lição que ele trouxe para a gente mostra. É até uma das dúvidas do Donizete, ele já comentou, não sei se já comentou com vocês, que ele, embora fazendo esse livro das 45 virtudes, ele tenta entender qual é que começa a se desenvolver primeiro na alma. Está aqui uma sugestão do próprio Espírito José, né, dizendo que, pelo menos, salvo uma interpretação mais acertada, de que tudo se inicia na fé. Tudo se inicia da gente conhecendo, então, conhecendo esse mecanismo, Deus, a sua justiça, e isso possibilitando a gente se conhecer. Então, tudo se inicia na fé. Então, a fé, ela é mãe de todas as outras virtudes. É um pensamento de José. É isso mesmo? A gente precisa estudar, a gente precisa se debruçar nos livros e também na vida, porque na matemática, quando você vai fazer um exercício, você tem como tirar a prova, quer dizer, você faz o inverso, né? Se 9 dividido por 3 é 3, você faz a multiplicação, você faz o inverso. 3 vezes 3 é 9, para ver se está certo. Então, na vida, a gente vai vivendo e vai vendo as consequências disso que a gente vê na teoria, né? Do esforço, da fé, enfim, é um aprendizado diário, constante. Parabéns, Adriano. Excelente discussão hoje. Obrigado. Nossa, sabe, a fé, as virtudes nossas, é o nosso brilho diante de Deus. Então, as virtudes separadas são as cores que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida, na terra, no espaço, na erraticidade, onde nós estivermos. Então, vai chegar um momento, um dia, que nós vamos brilhar. Jesus não disse? Brilhe a vossa luz. São todas as virtudes que vão se juntar e formar o branco, como fazem as cores, né? Parabéns, é isso aí mesmo. A gente está sedento de conhecimento, está uma delícia. Eu adoro essas discussões. Obrigada. Ok, eu agradeço, Rosa, pelo seu comentário, Edson também, pela contribuição. Agradeço a participação da Rita, da Maria Cristina e também da Marilena Daum.